Boa noite, queridos amigos. Estejamos todos na paz de Jesus. Graças a Deus, juntos novamente. E desde já, vamos agradecendo a oportunidade da vida, a oportunidade das reflexões e também agradecendo aos nossos amigos espirituais que nos dão o amparo necessário para este momento. O tema da reflexão de hoje é: a que viemos? No livro Material de Construção de Emmanuel, psicografado por Chico, lá nós temos um texto de número 80, intitulado Basta Lembrar. O texto diz o seguinte: se estás na fé cristã e esperas tão somente caminhos sem problemas, paz sem obrigações, dias de céu sempre azul, vantagens sem trabalho, conquistas sem suor, direitos sem deveres, apoio sem serviço e vida sem provações? Lembra-te de Jesus. Jesus, o trabalhador incansável. Então nos perguntamos: a que viemos? Oscar Wilde escreveu um dos maiores clássicos da literatura mundial, O Retrato de Dorian Gray. A história é a história de um homem que tinha todos os vícios e ganha um quadro que retratava sua própria figura, um retrato. Ele resolve fazer então um pacto com aquele quadro, com o que ele tinha de pior dentro de si. Sua figura no quadro passa a envelhecer, enquanto ele permanecia sempre jovem. O quadro passa a reproduzir no rosto todos os vícios que ele praticava. Oscar Wilde dizia que raros são os homens que sabem viver, a maioria apenas existe. Todos nós, encarnados ou desencarnados, dentro ou fora da matéria, devemos nos perguntar: o que está movendo a nossa vida? Porque apesar de todos nós pensarmos que somos felizes, a gente sabe que lá no fundo tem alguma coisa que não está certa. No fundo do nosso coração, a gente sabe que não resolvemos alguns dos nossos problemas. E é aí que começam as nossas dificuldades, quando não temos a coragem de evidenciar o que precisamos mudar. E a maioria da humanidade, atualmente encarnada, é praticamente inconsciente da sua própria situação. E por isso que existe em nós uma angústia que nós não conseguimos eliminar. E essa angústia pode se transformar numa depressão. E isto também afeta o nosso corpo material. Nossos amigos espirituais dizem que ao voltarmos para a pátria espiritual, muitos de nós já temos a possibilidade de analisar os últimos 800 anos da nossa existência eterna. Isso nos dá a oportunidade de reconhecer em nós muita violência, muita loucura e muita maldade. Por isso, essa nossa atual existência é de provas reais, de resgates profundos, e nós mesmos pedimos aos nossos mentores as nossas provas que devemos passar e idealizamos junto com eles os nossos planos reencarnatórios. E se nós não tivermos a coragem ou a habilidade para elaborarmos o nosso plano reencarnatório, nossos mentores espirituais fazem-no para nós. Eles nos dão uma proposta de um salto maior, rumo ao progresso espiritual e que nós já aceitamos. Os espíritos nos lembram que a vontade reta, firme, é que nos traz energia positiva. Quando não temos vontade de superar as vicissitudes, as dificuldades da vida, tudo se transforma em dificuldade. Tudo é problema que não conseguimos vencer. Precisamos avançar sempre. O universo conspira para isso, qualquer que seja a nossa teoria religiosa, mesmo que não a tenhamos, mesmo que não temos nenhuma religião. A morte física traz muitas surpresas para aquele que não acredita na continuidade da vida. Imaginem só um ateu lá no mundo espiritual. Que susto ele leva, né? Tendo a confirmação de que a vida continua.
Como será que ele se sente? André Luiz, no último capítulo do livro Nosso Lar, Psicografia de Chico, ele diz o seguinte: procurai acender vossas luzes antes de atravessar a grande sombra. Que foi o que aconteceu com ele. Ele escreveu isso, pois em sua encarnação, mesmo sendo um famoso médico sanitarista, cometeu muitos excessos, vários erros, como o álcool, a alimentação desregrada, e foi assim levado a graves enfermidades. E já no mundo espiritual, ele foi considerado suicida, o que ele achou um absurdo, pois ele não havia suicidado. Mas foi assim que ele entendeu que o suicídio se dá de várias formas. Inconformado com sua situação e depois de reabilitado no mundo espiritual, ele veio humildemente, através da psicografia do nosso querido Chico, com o pseudônimo de André Luiz, relatar a sua história, a sua realidade, aquela que ele encontrou além da vida física, para nos orientar, para nos ajudar. Nós também nos sentimos vivos nas coisas negativas, no vício, na crueldade, no domínio que temos sobre outras pessoas. Há muitas pessoas que só se sentem vivas quando maltratam o seu semelhante. Essa atitude nos leva a muita dor quando tivermos o entendimento lá no mundo espiritual, ao desencarnarmos. Pois isso, nós pedimos que ao reencarnarmos, passemos pelos mesmos constrangimentos, mas podemos mudar nosso destino quando a consciência surge. Podemos começar hoje. Estamos vivos de verdade. É não ter medo da escuridão que existe dentro de nós e que precisamos transformar em luz. É seguir confiantes, tendo os nossos sonhos realizados ou não, tendo sonhos belíssimos ou verdadeiros pesadelos horríveis. Nós, mesmo assim, precisamos continuar. E lembremos que a espiritualidade trabalha de uma forma impressionante. Nós temos aí o exemplo do último Oscar, que a cantora Lady Gaga, ao receber o Oscar de melhor música, ela disse que aquele prêmio não era sobre vencer, mas sim sobre nunca desistir. E é isso que devemos entender. Quando vier a tristeza, quando vier o desânimo, nunca devemos desistir. Mas devemos entender também que às vezes temos que esperar um pouquinho mais, que ainda não é chegada a hora da nossa realização, daquilo que pretendemos, que é preciso construir um pouco mais. Nós temos que ter humildade, paciência e resignação. Ir um pouco mais à frente para solucionar todas as nossas questões, ou pelo menos grande parte delas. Os espíritos amigos nos dizem que podemos fazer qualquer coisa que quisermos, só não podemos desistir, porque eles nunca desistirão de nós. Tudo que vem para a nossa vida são instrumentos que devemos transformar para melhor. E quem vem através de nós? Nossos filhos, nossos tutelados, eles vêm para nos encontrar mais positivos e vivos no que a vida tem de melhor. E esse melhor qual é? É seguir em frente sem mágoas, sem queixas, sem lágrimas profundas, atuar mais no bem comum. As pessoas que só existem, mas não vivem, não têm a consciência do motivo pelo qual existem, ou seja, o motivo pelo qual reencarnaram. No livro dos Espíritos, nas questões 132 e 167, nós temos ali o objetivo da nossa reencarnação. Isto é, o motivo pelo qual nós estamos aqui hoje. É para evoluir espiritualmente e também para contribuir na obra
né, do Senhor, como co-criadores, colaboradores da obra de Deus. Despertar as nossas consciências e refletirmos se estamos nos tornando pessoas melhores. Na questão 919 de O Livro dos Espíritos, Santo Agostinho responde à pergunta de Kardec. E a pergunta é: qual é o meio mais prático e eficaz para melhorar nesta vida e resistir aos arrastamentos do mal? Santo Agostinho responde: um sábio da antiguidade nos disse: conhece-te a ti mesmo. Compreendemos toda a sabedoria dessa máxima, porém a dificuldade está precisamente em se conhecer a si mesmo. Qual é o meio então de conseguir? Santo Agostinho prossegue: fazei o que eu fazia na minha vida sobre a terra. Ao fim da jornada, eu interrogava minha consciência, passava em revista o que fizera e me perguntava se não faltara algum dever, se ninguém tinha nada a se lamentar de mim. Aquele que cada noite lembrasse todas as ações da jornada e perguntasse o que fez de bem ou de mal, pedindo a Deus e ao anjo guardião para esclarecer, adquiriria uma grande força para se aperfeiçoar, porque, crede-me, Deus o assistiria. Questionai, portanto, e perguntai-vos o que fizeste e com o qual objetivo agistes em tal circunstância. Se fizeste alguma coisa que censurais em outrem, se fizeste uma ação que não ousaríeis confessar. Perguntai-vos ainda isto: se aprovesse a Deus que lhe chamasse neste momento, reentrando no mundo dos espíritos, onde nada é oculto, teríamos o que temer diante de alguém? Examinai o que podeis ter feito contra Deus, contra o vosso próximo e, enfim, contra vós mesmos. As respostas serão um repouso para a vossa consciência ou a indignação de um mal que é preciso curar. O conhecimento de si mesmo, portanto, é a chave do progresso individual. Santo Agostinho prossegue que aquele que tem vontade seria de se melhorar, explore, pois, sua consciência, a fim de arrancar dela as más tendências, como arranca as más ervas do seu jardim. Que faça o balanço da sua jornada moral, como o mercador faz suas perdas e lucros, e eu vos asseguro que a um lhe resultará mais que a outro. Se ele puder dizer que sua jornada foi boa, pode dormir em paz e esperar sem receio o despertar de uma outra vida. O que estamos fazendo com todos os ensinamentos, então, que adquirimos com os estudos do Evangelho do Cristo? A transição planetária está próxima. Estejamos atentos. Não sabemos ainda quanto tempo iremos existir aqui na Terra. Mas que papel Jesus está exercendo em nossa existência? O nosso mundo interior somente nós podemos solucionar. Que esta existência seja a melhor de todas as existências que já tivemos e que nossa consciência nos conclame ao verdadeiro motivo da reencarnação, de sermos hoje melhores do que fomos ontem. Que Jesus nos abençoe, nos fortaleça, que a nossa vontade de seguir em frente seja grande na evolução espiritual. Agradecemos a todos os nossos amigos presentes, encarnados e desencarnados. Agradecemos a atenção de todos. Uma excelente noite a todos. Fiquemos todos com Deus. Que Deus nos abençoe. Muito obrigada.